Fala, meu amigo, minha amiga concurseira que está aí se preparando para fazer uma prova da Consulpan ou que realizou o concurso de Conceição do Araguaia, realizado agora em 2024 pela Consulpan. Hoje eu vou fazer a correção da prova nível fundamental. Bora lá! Vamos lá então para a primeira questão. A prova foi aplicada em agosto de 2024 em Conceição do Araguaia, né? Vamos fazer a correção dela. Na primeira questão, a gente tem uma expressão numérica, tem 3.500 dividido para 25, que multiplica 8.000 menos 5.985. Então, vamos ver quanto dá isso aí. Primeira coisa que a gente faz, né, que realiza, divisão, aqui está tudo entre parênteses, aqui eu tenho uma subtração, aqui eu tenho uma divisão. Como está entre parênteses aqui e entre parênteses aqui, eu vou resolver primeiro os parênteses. Então, eu vou resolver esse, porque ele aparece primeiro. Então, eu tenho que fazer essa divisão, 3.500 dividido para 25. Para quem acompanha o canal, sabe que eu não gosto de fazer esse tipo de divisão quando tem dois números aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificando esses números. Perceba que dá para simplificar por 5 aqui. 35 por 5 dá 7, 0 para 5 dá 0 e 0 para 5 dá 0. 25 por 5 dá 5. Ó, tanto que a minha divisão já ficou mais fácil agora, né? Ao invés de dividir 3.500, eu vou dividir 700. Ao invés de dividir por 25, eu vou dividir por 5. Então, ficou bem mais tranquilo. Dividir por 5, basta fazer uma divisão por 10 e multiplicar o resultado por 2. Então, eu faço assim, ó, se fosse por 10, daria 70. Como é metade de 10, é o dobro de 70. Ou seja, essa divisão dá 140 de maneira direta. Então, nesse primeiro parênteses vai ficar 140, né? 140 vezes, e aí eu vou fazer essa subtração aqui. 8.000 menos 5.985. Vamos lá, 8.000 menos 5.985. Percebam que não dá para tirar 5 de onde não tem nada, então a gente vai ter que pegar emprestado, né? Esse cara tem que buscar desse aqui, que também não tem, vai buscar desse, que também não tem, em busca do 8. Tinha 8, emprestou, ficou 7. Quem recebe sempre ganha 10. Tinha 10, emprestou, ficou 9. O coleguinha recebeu, ficou 10. Tinha 10, emprestou, ficou 9. Esse aqui recebeu, ficou 10. Beleza. Vou colocar em cima para ficar mais bonitinho. Então, vai ficar o seguinte, 10 menos 5 vai dar 5. 9 menos 8 vai dar 1. 9 menos 9 vai dar 0. E 7 menos 5 vai dar 2. Ou seja, 140 que multiplica 2015. Vamos lá fazer essa multiplicação agora, né? Resolvi os dois parênteses, agora é a parte da multiplicação. Multiplicando por 140, observação que eu não preciso escrever o 140. Eu posso multiplicar apenas por 14 e acrescentar um zero nesse resultado. Então, é isso que eu vou fazer. 4 vezes 5 vai dar 20, vem 2. 4 vezes 1 dá 4, com 2 dá 6. 4 vezes 0 dá 0 e 4 vezes 2 dá 8. Uma vezes aquele número lá de cima é o próprio número, né? 2015. E aí eu vou somar agora isso aqui tudo. Vai ficar assim, 0, não tem nada para somar com ele, desce. 6 mais 5 vai dar 11, sobe 1. 1 mais 1 vai dar 2. 8 mais 0 vai dar 8 e o 2 desce. Ah, mas não tem alternativa. Lembra que é 140, né? Então, eu devo acrescentar um zero aqui no final. Logo, resultado, 282.100, alternativa A. Ok? Pessoal, tá meio borrado assim, né? Vocês vão perceber durante as outras questões, mas é porque eu não fiz essa prova, eu não tenho a prova, eu peguei e pedi para algumas pessoas que fizeram me mandar aqui por foto, e aí a maioria vai estar assim, respondido, rabiscado, tá? Vamos lá, questão número 12. Essa é uma questão um pouquinho grande, até cansativa para fazer ela, mas vamos lá, a gente vai fazer. Maria está organizando uma festa e precisa comprar bebidas e alimentos para convidados. Ela estima que precisará das seguintes coisas: 5 garrafas de refrigerante, eu já vou escrevendo aqui o que eu tenho que fazer, a 8,50 cada um. Então, 5 garrafas, cada uma custando 8,50. Tenho que fazer 5 vezes 8,50. Depois, 3 pacotes de salgadinhos, cada um custando 12,75, ou seja, 3 vezes 12,75. Depois, 4 pizzas, cada uma custando R$ 25.
4 vezes 25. 2 bolos, cada bolo custando R$ 35,50. 2 vezes R$ 35,50. O que a questão quer saber? Ela diz que a Maria tem R$ 260 para comprar e quer saber, depois que ela comprar tudo isso, quanto dinheiro vai sobrar para ela ainda. Vamos verificar. 5 vezes, eu vou fazer essa divisão direta, tá? 5 vezes 8,50, 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 8 vai dar 40, né? Ou 5 vezes 5, perdão, vai dar 25, deixa o 5, vem 2, 5 vezes 8 vai dar 40, com 2, 42. 2 números depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Mesma coisa eu vou fazer aqui. 3 vezes 5 vai dar 15, vem 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Vem 2. 3 vezes 2 vai dar 6, com 2 vai dar 8. E 3 vezes 1 vai dar 3. 2 números depois da vírgula também, porque aqui eu tenho 2 números depois da vírgula. 4 vezes 25, essa é mais tranquila. 4 vezes 25 é 100. E 2 vezes 35,50. Também é tranquilo, né? Bora lá. 2 vezes 5 vai dar 10, vai vir 1. 2 vezes 5 vai dar 10, com 1 que foi, vai dar 11. E vai 1 de novo. 2 vezes 3 dá 6, com 1 dá 7. Um número depois da vírgula que só eu deixei, né? Um número depois da vírgula. Então, o que eu tenho que somar? Eu tenho que somar 42,50. Vou deixar assim. Mais 38, vírgula embaixo de vírgula, tá? E 25, mais 100. E esse 100, se quiser, pode escrever assim: R$ 100,00 e 71,00 também. E aí eu vou somar isso aqui todo mundo. 5 aqui vai dar 5. 5 mais 2 vai dar 7. 2 mais 8 vai dar 10, mais 1 vai dar 11. Deixa 1, sobe 1. 4 mais 1 vai dar 5, mais 3 vai dar 8, mais 0 vai dar 0, mais 7 vai dar 15. E esse vem 1, né? E desce o 1. Ou seja, ela tem R$ 260, ela vai precisar gastar R$ 251,75. Quanto vai sobrar para ela? Bora ver. 260, 0 centavos, menos 251. Dá até para fazer de cabeça, mas bora fazer o cálculo aqui. E 75 centavos. Vamos fazer essa subtração. Não dá para tirar 5 de onde não tem nada, tem que pegar emprestado. Esse não tem, tem que buscar emprestado também. Esse também não tem, busca emprestado. Então, 6 empresta. Era 6, emprestou, ficou 5. Esse ganha 10. Ganhou 10, empresta, fica 9. Esse ganhou 10. Emprestou, ficou 9. Esse ganhou 10. Pronto, agora eu posso fazer a subtração. 10 menos 5 vai dar 5. 9 menos 7 vai dar 2. 9 menos 1 vai dar 8. 5 menos 5 vai dar 0. E 2 menos 2 vai dar 0. Então, quanto, né, esse cara, essa mulher, na verdade, a Maria, recebeu de troco? Alternativa D, R$ 8,25. Questão número 13. Bem tranquila essa aqui, ela diz o seguinte. Ana está organizando uma festa e precisa comprar suco para os convidados. Ela sabe que 3 litros de suco servem 12 pessoas. Assinale quantos litros de suco ela precisa para servir 50 pessoas. Gente, bora pensar aqui. Se eu colocar mais 3 litros aqui, eu vou ter mais 12 pessoas. Se eu coloco mais 3 litros, eu vou ter mais 12 pessoas. Mais 3 litros, mais 12 pessoas. Quantas pessoas tem aqui, ó? Se eu somar o número de pessoas, tem 48. Se eu somar o número de litros, na verdade. Não, tá certo. Se eu somar o número de pessoas, tem 48. E se eu somar o número de litros de suco, tem 12 litros de suco aqui. Certo? Então, eu preciso de 12 litros para 48. Agora, vamos pensar. Se 3 litros servem 12 pessoas, cada litro serve quantas pessoas? 1 litro, basta pegar isso aqui e dividir por 3, né? Dá 4 pessoas. 1 litro serve 4 pessoas. Então, quantos litros servem 2 pessoas? Se eu dividir isso aqui no meio, né? Vai ficar 2 pessoas. E aqui eu vou ter que dividir também. Vai ficar o quê? Vai ficar meio litro. Então, quantos litros eu preciso ao todo? 12,5. Beleza? De maneira direta. Se quiser fazer uma regra de 3 aí, pode fazer também. Mas de maneira direta é isso aí, tá? Então, 12 litros e meio, alternativa C. Questão 14.
Durante uma liquidação, uma loja de eletrodomésticos ofereceu um desconto de 25% em todos os seus produtos. Se um refrigerador custa originalmente R$ 2.000, assinale qual é o preço do refrigerador após o desconto. A gente pode fazer quanto é 75% de R$ 2.000, que é o preço dele. Ah, mas por que 75%? Porque se ele teve um desconto de 25%, agora ele está custando 75% do que custava. Ou a gente pode fazer o próprio 25% desse valor e descobrir o valor do desconto, né? E depois a gente tem que subtrair. Eu vou optar por fazer esse aqui, porque o cálculo é menor, tá? Então, quanto é 25%, para quem acompanhou a aula de porcentagem no canal também, viu que eu trato a porcentagem dessa forma, não uso regra de 3, vezes R$ 2.000. Aí eu posso tirar esse zero com esse zero com esse zero, fica 25 vezes 20. 25 vezes 2 dá 50, vezes 20, então dá 500. Ou seja, o desconto foi de R$ 500. Quanto ele custava? Custava 2.000. Então, qual é o valor atual? 2.000 menos 500, ou seja, R$ 1.500. Esse é o valor que a pessoa pagou, a alternativa C também. Tá? Próxima. Essa questão aqui é interessante, tá? Tem alguns números aqui, ó, 2, 3, 5 e 7. Só porque está meio apagado lá, eu tenho esse conjunto A, né? E ele pergunta o seguinte, ou quer saber qual a alternativa correta. A é o conjunto dos números naturais ímpares? Não. Por que que não é ímpar? Porque tem o 2. Então não é. Ímpar menores que 8, né? Faltou o 1. Se fosse o 1 ao invés do 2, seria isso. Mas não, é ímpar. A é o conjunto dos números naturais primos menores que 11. Quem são os números primos, gente? Números primos são os números que dividem só por um ou por ele mesmo. E tem dois divisores, tá? Senão o 1 entraria nessa lista, mas o 1 não é primo. Por quê? Porque só tem um divisor, tá? Então é o 2, é o 3, é o 5, é o 6, é o 4? Não, porque divide por 2. É o 6? Não, porque divide por 2 e por 3. Não tem mais nenhum par que seja primo. 7. O 9 é primo? Não. Por que não? Porque o 9 divide para 3. Então não é primo, certo? O 11 é primo, o 13 é primo, e o 15 não. Aí vai ser o 17 o próximo. Então o que que a questão diz? Que são os números primos menores que 11. Então quem são os primos menores que 11? 2, 3, 5, 7. O próximo já é o 11. Então é isso, gente. Tá aqui, alternativa B. Tá? Números primos menores que 11. Não tem nada natural, os pares. Não, só tem um par aqui. Os pares tinham que ter o 0, o 2, o 4, o 6, né, menores que 8. O conjunto dos números naturais pares e ímpar. Não, tinha que ter todos os números menores que 8, de 0 até 7. Tá? Então, alternativa B. Questão 16. Um casal tem 2 filhos. Assinale de quantas maneiras diferentes ele pode sentar em um banco, com 4 lugares, de modo que o casal sempre fique junto. Bora lá. É uma questão de análise combinatória, tá? Que está dentro do material, essa questão é uma questão de análise combinatória e lá no edital ela vem cobrada na parte de raciocínio lógico, ela se encaixa aqui, tá? Então, vamos lá, vamos fazer ela aqui. Um casal tem 2 filhos, então vou colocar aqui, ó, pai, mãe, filho A e filho B. Quantas maneiras eu posso organizar esse povo? Eu posso colocar da forma que eles estão aqui, eu posso revezar a mãe, o pai, eu posso revezar a mãe, o pai, o filho B e o filho A. Então, tem diversas maneiras de organizar esse povo. Só que o que a questão quer que aconteça? Que o casal sempre fique junto. Então, se eu colocar assim, ó, mãe, filho A, filho B e pai, essa opção já não vale. Ah, mas por quê? Porque eles ficaram separados. Então, para garantir que a mãe e o pai sempre estão juntos, eu vou considerar que eles são uma pessoa só. Assim, ó, mãe, pai. Certo? Mãe e pai. E aí, eu vou considerar aqui o filho A e o filho B. Tem quantas pessoas? Sei. Só que observem também que esse mãe e pai, ele pode ser pai e mãe. E o filho A e o filho B.
Então, eu tenho essas duas configurações. Eu posso alternar esses caras aqui, tá? Mãe e pai, ou pai e mãe, tanto faz, filho A e filho B. Se eu fizer dessa forma, eu tenho primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço. Aqui pode vir qualquer um dos três, aqui qualquer um dos dois que sobra e aqui qualquer um do outro. Se eu fizer dessa forma, também eu vou ter, ó, 3 opções, 2 opções, 1 opção. Então, como pode ser? E aí eu multiplico tudo, tá? Princípio fundamental da contagem. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Então, se for dessa maneira aqui, tem 6. E se eu fizer dessa maneira, também tem 6. Ou seja, somando todo mundo, eu tenho 12 opções. Alternativa B. Para quem está no grupo aí, ontem eu falei dessa questão, eu disse que era a alternativa A, tá? Não é, gente, porque eu tenho que considerar essas duas possibilidades, tá? Se o pai vier antes da mãe, são 6 possibilidades. Se a mãe vier antes do pai, também são 6 possibilidades. Então, eu tenho que somar todas essas possibilidades, ok? Questão 17. A questão 17 é uma questão sobre conjuntos. As relações, né, de continência ou pertinência. Também gravei uma aula, tem aula lá no canal do YouTube falando sobre isso, tá? É um conjunto Y, aí eu tenho 1, 3, 5, 7 e o conjunto Y, 5 e 7. Aí vem, o conjunto Y está contido no conjunto X, um conjunto só vai estar contido no outro se todos os elementos dele estiver presente no outro. Então, na hora que eu olho aqui, o conjunto Y está aqui, ó. Quem são os elementos de Y? 5 e 7. Eles estão no X? Sim. Então, essa alternativa está correta. Tá? O conjunto Y está contido no conjunto X. Ele é um subconjunto de X. O elemento 3 está contido, a gente não usa a relação de continência. Continência é isso aqui, ó. Está dizendo isso aqui, que 3 está contido em X. Não usa isso aqui para elemento, tá? Isso aqui a gente usa para subconjunto, beleza? Então tá errado, apesar de que o 3 está aqui, ó, mas o 3 pertence. Isso aqui seria o certo. Contido é errado, tá? Então, errado isso aqui. C. O elemento 1 não está contido no conjunto Y. Eu olho aqui no Y. Primeiro que essa palavra aqui, ó, contido. Aqui diz que 1, está falando isso aqui, que 1 não está contido em Y. E aí eu observo o Y. Tem um lá dentro? Não. Se tivesse um lá dentro, isso aqui estaria correto? Também não. Tá? Ou se tivesse um lá dentro, ele estaria contido? Não. Se o 1 tivesse lá dentro, eu diria que ele pertence. Por exemplo, o 1 pertence ao X. Mas é errado eu dizer que 1 está contido. Deixa eu apagar aqui. Que 1 está contido em X. Tá? Isso aqui é errado. Ah, mas por quê? Porque ele é elemento. Tá? Então, se é elemento, não está contido. Beleza? Seria certo isso aqui. Então, 1 não está contido no Y? Não, isso aqui é verdade também. Essa alternativa também é certa. Tá? As duas alternativas estão certas. O conjunto Y pertence ao conjunto X? Não. Relação de pertinência se usa para elementos. 1 pertence a X, na verdade lá no Y tem um 5, né? O 5 pertence a X e o 7 pertence a X. O conjunto Y, ele está contido no conjunto X. Beleza? Então, pertence usa para elemento, contido usa para conjunto. Então, essa questão aqui, pessoal, cabe o recurso, entrar com recurso contra ela, tá? Tá errado isso aí, certo? Vamos lá. Tem duas alternativas corretas, né? Questão 18. Em 2002, a população da China era de 1,412 bilhão de habitantes. É a escrita completa desse número. O que significa isso? Que isso aqui é bilhão e isso aqui é milhão. Então, como fica? 1,412. Aí eu tenho, se eu coloco 3 zeros, vai ficar como? Aqui eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Então, isso aqui é o quê? É 1 milhão, né? Não é 1 bilhão. Então, para ser bilhão, eu tenho que acrescentar mais 3 caras aqui, ó. Aí agora sim, os últimos são unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar,
unidade de milhão, colocar um Mzão porque eu não lembro como é, isso aqui a gente não ensina, né? Só para as criancinhas e eu nunca dei aula para o ensino fundamental 1, graças a Deus. Dezena de milhão e centena de milhão, então unidade de bilhão. Então é esse número aqui, tá? Que está aqui na alternativa D. Ou simplesmente eu posso separando de 3 em 3. Então aqui seria 1000, aqui seria milhão e aqui seria bilhão, tá? E o último são unidades mesmo, né? Vamos lá, continuando. Questão 19. Essa questão 19, muita gente não conseguiu fazer ela, né? Eu fiz um esqueminha bem bacana para ela aqui, pensando sempre o seguinte. A questão fala que o cara gasta, tá? 2/5 do salário dele. Então, eu peguei o salário dele e dividi aqui, ó, em 5 partes. Perfeito? 5 partes. Bem dividido o salário dele. Vale lembrar que todas essas partes são iguais. Ele gasta quantas partes? Ele gasta essa parte e gasta essa parte. Por quê? Porque está aqui, ó, 2/5. Então, de um total de 5 partes, ele usa 2. Se ele gasta 2/5, sobra quantas? Sobra o que está em branco, né? Sobra o que está em branco. O que está em branco? 3 partes. De quantas? De 5. Então, gente, eu fiz isso aqui de um modo bem direto, porque eu sei que 3 partes, se eu pego 3 dessas partes, de um total de 5, isso aqui vai dar R$ 1.200. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 1.200, dividi para 3 e descobri que cada parte vale R$ 400. Então, aqui é 400, aqui é 400, aqui é 400, aqui também é 400 e aqui também é 400, porque todas as partes são iguais. Pronto, então quanto é o salário desse cara? É 400 vezes 5, ou seja, R$ 2.000. E eu não vou fazer algebricamente, nem nada, vai ficar assim mesmo, tá? Então, alternativa A. Eu creio que dá para entender aí direitinho o que foi feito, né? A grande sacada é isso aqui, ó, pegar o que sobra e igualar. Quanto que sobra, gente? Sobra 3/500, sobra 3/5. Essas 3 partes de cima correspondem a 1.200. Então, cada parte vale R$ 400. Beleza? Bem direta essa questão. E, por último, questão número 20, né, diz que João está participando de uma maratona que começa às 9 da manhã. Ele corre a primeira metade da maratona em 2 horas e 30 minutos. Ele para descansar 15 minutos. E em seguida ele corre a outra parte em 3 horas e 45 minutos, certo? E aí eu quero saber que horas ele termina a prova. O que a gente vai fazer? A gente vai somar isso aqui tudo. Se eu somar todos os minutos aqui, ó, 15 mais 45 vai dar 60, dá 90 minutos. Só que no cálculo com horas, o máximo que pode chegar é até 60. Então eu tiro 60 do 90 e passo para cá, mais 1 hora. Por quê? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, quando eu tiro isso, sobra o que aqui? Sobra 30 minutos. Aí eu somo as horas. 2 horas mais 3 horas mais 1 hora, 6 horas. E os minutos? 30, que foi o que sobrou aqui embaixo. Então, se esse cara começou a 9 horas e 0 minutos, que horas ele termina? Aí basta a gente somar. 0 mais 30 vai dar 30. E 9 mais 6 vai dar 15 horas. Então, esse cara vai terminar às 15h30, ou seja, só à tarde. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado. Se inscreva no canal. Peço a vocês aí, façam a boa. Se inscreva no canal. Se você fez a prova para nível médio ou nível superior, também fique no canal aí. Não está gravado ainda nesse momento, mas vai ser gravado ainda essa semana, né? Não sei quando você está assistindo, mas se já tiver sido gravado, eu vou colocar acima aqui a sugestão de vídeo para vocês acompanhar também a resolução do nível médio e a prova de nível superior. Beleza? Valeu, tchau para vocês, abraço.